Muito boa noite, meus amigos. Nós estamos ao vivo na cidade de Muriaé. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Braga e vamos fazer hoje um café com queijo. Tem tempinhos que eu não fazia esse programa e hoje nós vamos fazer eu e o Carlos Guilherme, né? Que está lá no Paraná. Eu estou aqui esperando a solicitação dele, acabou de chegar. Vamos colocar o Carlos Guilherme na nossa transmissão. O nosso papo de hoje, você vai curtindo e vai compartilhando a nossa live. Quanto mais pessoas tiver, melhor. Está aí o Guilherme. Seja bem-vindo, meu caro Carlos Guilherme de Freitas. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, mais uma live do Café com Queijo. E mais importante agora, com o retorno do Fábio, né, que é o nosso âncora da política aqui do Café com Queijo. E a gente vai conversar um pouco, né, sobre as coisas que andam acontecendo nesse país. Tem bastante coisa. Isso mesmo, são... Beleza, são 8h07, né? A primeira vez que eu e o Gui fazemos o programa, né? Então vai ser muito interessante. Ô Gui, me fala um pouquinho de você. Você está em qual cidade do Paraná, meu filho? Eu estou numa cidade que não está no Paraná. Ah, não? Eu estou em... Não. Eu estou em outro estado, estou em Santa Catarina. Ah, esse 47 aí do seu zap aqui, eu achei que era Paraná, ué. Qual cidade que é? É a cidade de Araquari. Não tem no mapa, né? Que nem a gente faz a brincadeira que o pessoal faz aqui, que a cidade não tem mapa. Então, Na vamos verdade, lá, assim, ela é perto de qual? Isso, ótimo. Eu não sei se você conhece a cidade de Joinville. Muito. Conhece, então, a cidade de Joinville, ela é região metropolitana, na verdade. Araquari é uma cidade satélite. Ah, muito bem. Assim, enfim, é bem pertinho aqui. A gente tem uma cultura parecida, né? Aqui o povo de Araquari tem uma cultura açoriana, sabe? Até o nosso prefeito, ele está em viagem, ele está em Lisboa nesse momento. E ele, inclusive, já esteve visitando as Ilhas dos Açores, da onde o povo de Araquari é oriundo, né? Eu não sou da terra, no caso, né? Minha família não é daqui da cidade, mas as pessoas que moram aqui, vamos supor assim, os avós, bisavó, tataravó deles vieram dos Açores. Olha que interessante, hein? Muito legal. Mas conheço Joinville, já assisti jogo do Jack aí. Não me lembro se ele ganhou ou perdeu no dia que eu fui, mas né,
uma belíssima cidade, tenho amigos em Joinville, Barra Velha também, tenho alguns amigos. Mas, enfim, hoje é dia 4 de novembro, são 8 horas e 8 minutos, o Café com Queijo, quando tem o Fábio, não tem pauta, né? A minha conotação no programa, Gui, é sempre no sentido de uma análise de como que a mídia está vendo as coisas, o que a mídia vem fazendo, né? Dentro do contexto que o Brasil vem vivenciando. Normalmente, né, quando eu faço com o Ari Neto, existe por parte dele uma análise mais política, ele está sempre bem mais por dentro que eu, de o que está acontecendo no Congresso Nacional e tudo mais, e eu gosto de analisar, eu gosto de assistir tudo enquanto é jornal, inclusive o Nacional, né? Não devia, mas gosto, justamente para poder saber o que esse pessoal está fazendo, se eles estão colaborando com o país ou não. Porque eu sempre tive uma posição um pouco mais de centro, né? Não que eu não seja um cara que hoje me considero uma pessoa da direita, mas eu não estou no limite da direita. E o que a gente tem visto realmente são situações bem interessantes. Vou pontuar aqui e você comenta daí. Nós temos, por exemplo, que na semana passada o dólar fechou em baixa, abaixo de R$ 4 depois de muito tempo. Não vi ninguém falar disso, né? Nós vimos também, né, um recorde positivo com a diminuição do limite, do número de queimadas, né? Desde mais de 20 anos não se tinha tantos poucos focos de queimada. Hoje, inclusive, esse número deu uma modificada para cima, porque está fazendo um calor absurdo também, né? Está totalmente sem chuva, mas as medidas que o governo tomou de combate foram medidas positivas, né? Deram resultado nas queimadas. Não vi nada na grande mídia dando ênfase a essa situação, né? Pude observar também, dentre outras coisas, que os acordos que o presidente fez na sua viagem lá pelo Oriente Médio foram acordos de grande valia e de grande monta para o Brasil. Também não vi nada, absolutamente nada, que pudesse ser tido como um ponto positivo, né, anunciado. Enquanto isso, estão preocupados com o porteiro, com a gravação, estão preocupados do fato de o Bolsonaro ter falado uma coisa e eles estão reagindo outra. Eu acabei de ouvir agora mesmo aqui uma entrevista de um deputado federal de Minas Gerais dizendo que vai pedir o impeachment do Bolsonaro porque ele cometeu crime de responsabilidade ao buscar as gravações. Aí a repórter fez uma longa pergunta para ele, dizendo a ele que, olha, já está mais ou menos ajustado que quando ele teve acesso a essas gravações e copiou essas gravações, elas já estavam em poder do Ministério Público há alguns dias. Mesmo assim, o senhor vai continuar? A resposta do cara: o que eu fiquei sabendo foi que ele foi lá e pegou. Então ele é réu confesso. Quer dizer, eles são rasos demais, né? E, lamentavelmente, né, na briga do rochedo com o mar, nesse país, quem está morrendo é o marisco, né? Porque oposição é necessária e precisa de ter, sim. Mas a oposição, tendo como quarto poder a imprensa, querendo, de qualquer maneira, desconstituir, né? E desconstruir, eu detesto essa palavra, mas é a única que cabe, né? O que está sendo feito de bom e enaltecendo, enfatizando e apenas noticiando aquilo que, na luz deles, né, são provas cabais de um governo ruim, eu acho que quem está perdendo com isso é o povo brasileiro, Gui. Certo. Bom, primeiro eu vou dar um alô aqui para o pessoal que está na live, né? A Ana Carolina já entrou na live, o Ari deu uma boa noite para nós aí, e a Angélica também entrou aqui, sempre está presente nas nossas lives, né? Então, eu vou fazer uma pergunta de cara que eu espero que não derrube a live. Vamos lá. Existe ex-agente da KGB? Pois é. Sensacional sua pergunta, né? Eu acredito que os ex-agentes da KGB estejam mortos, né? Existe uma chance da pessoa conseguir sair, né?
não é verdade? Pois é, Quer ver uma coisa, verdade. quer ver uma coisa interessante? Eu tava assistindo a entrevista que o professor Olavo de Carvalho deu para Aham, uma revista americana, se eu não me engano, e aí ele citou vários nomes, e dentre os nomes que ele citou da imprensa, alguns deles citaram que eram ex-agente da KGB. O próprio jornalista brasileiro, o próprio jornalista chegou, segundo o grande, não, eu já fui agente do KGB e tal. Aí eu te pergunto novamente, maravilha. existe ex-agente da KGB? Será que existe isso? O, o rapaz lá que fez todo o trâmite do Lula, aqui, o Dirceu, né? Que chama, já é Dirceu, né? Ele era agente cubano. Aham, sim. Existe ex-agente cubano? Essa pergunta que fica no ar. Então, assim, o que existe hoje no Brasil é muito mais do que uma ideologia. E assim, ó, pensar, e até eu estava vendo também no canal do Terça Livre, o pessoal confunde muito achando que existe dois tipos de ideologia e que uma é contrária à outra e que uma é de direita e outra de esquerda. Na verdade, o que existe hoje impregnado no país é a ideologia de esquerda e ela tem um objetivo, né? A gente pode falar sobre isso mais para frente no meio da live. É o tipo de coisa que a gente não fala de cara porque vão achar, se tu resumir essa explicação em uma frase, duas, vou achar o cara de doido, né? Então, a gente deixa para ir conversando sobre isso. Uhum. Só que tem como explicar, existem as ligações e a gente consegue explicar isso. Agora, o que existe hoje é uma ideologia, né? E ela está, digamos assim, o pessoal popularmente chama de esquerda, né? Porque tem relação com Robespierre, tem relação com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um link, né, daquela esquerda. Existe um link que foi para a Rússia. A própria czarina, a Catarina Grande, ela se inspirou nos revolucionários, na época não era, mas no iluminismo, tudo que deu, que acabou na Revolução Francesa, aqueles mesmos caras que influenciaram a Revolução foram os caras que influenciaram a Catarina Grande. Então ela levou isso para a Rússia. E o pessoal lá na Rússia meio que foi preparado pela própria czarina a dar o alto golpe. Né? Essa é uma coisa que ninguém comenta, ninguém fala a respeito. Então, tipo assim, existe um link que vem lá da Revolução Francesa até os dias de hoje, e aí popularmente o pessoal chama, o pessoal que é comunista, de esquerda. E aí tem essa Uhum. ideologia, que o pessoal chama de esquerda também. Só que da direita, que era, no caso, na França, a direita é quem estava sentado à direita do parlamento, e hoje se chama vulgarmente as pessoas de conservadoras de direita. Para nós aqui no Brasil, principalmente no nosso país, que foi fundado por um império monárquico, nós não temos uma ideologia de direita, não existe uma ideologia, não é uma coisa pensada por filósofos, não. É um costume, né, que se deu durante vários séculos, e aí as pessoas tiveram por costume conservar boas práticas, certo? Então, Uhum. no caso, o conservadorismo, ele não é uma ideologia, é um costume só, que as pessoas tiveram ao longo dos séculos de tentar preservar e conservar as suas tradições. Isso é o conhecimento empírico, né, que é o conhecimento através da prática de centenas de anos e milhares de anos, no caso, né? A gente tem essa herança e aí eu tenho por costume conservar esses costumes, né? Então, não é uma ideologia simplesmente, sabe? É uma coisa bem mais profunda e complexa. E tem pouco a ver tem filosofia de direita? Sim, existe parte filosófica, mas está mais ligado ao conhecimento, às tradições, de forma prática, do que de forma pensada, no imaginário e tal. É a pessoa vivendo no dia a dia. Né? Pode seguir daí. Muito Ó, tem bem. mais gente Muito assistindo. bem. Muito bem.
Sim, tem muita gente. Um abraço a toda a galera, os grupos de Watch Party que estão aí participando conosco. Sejam todos bem-vindos e você vai curtindo e compartilhando. São 8 horas e 18 minutos. Hoje é dia 4 de novembro. A gente está ao vivo com o Café com Queijo. Pela primeira vez, eu e o Gui fazendo esse programa. Eu estou em Muriaé, Minas Gerais. O Gui está lá pertinho de Joinville. Como é que chama a cidade, Gui? Araquari. Araquari, pertinho de Joinville. Pois é, Araquari, pertinho de Joinville, em Santa Catarina. Araquari, Santa Catarina. Toda essa construção histórica importante que o Gui fez está desaguando hoje num verdadeiro nada no nosso país. Por quê? Porque as pessoas não entendem, né, que o grande problema que o Brasil tem hoje nem é efetivamente a falta de emprego, mas sim a falta de mão de obra qualificada. Isso é reflexo de quê? Reflexo de falta de educação de miseravelmente 30 anos para cá. Não vamos nem colocar a culpa em PT disso não, porque eu acho que não foi. Mas desde que aquele ministro lá do Fernando Henrique entrou e saiu colocando faculdade em tudo enquanto é esquina, com curso à distância, curso por correspondência, curso por telepatia e tudo mais, o Brasil começou a viver uma época onde nós que fazemos parte de 3% da população brasileira, que é aquela que tem curso superior, passasse a deixar de ser 3%. Passou a ser 30%, 40%, 50%, não importa. Acontece que formamos analfabetos funcionais, porque não havia mais nenhum incentivo à escola de base. E ao não dar incentivo à escola de base, as pessoas não aprenderam, por exemplo, a origem das ideologias. Elas foram literalmente catequizadas. Elas foram doutrinadas. E, na maioria dos casos, doutrinadas para fazer, né, com que o Brasil, através da sua Constituição esquerdista, colocasse lá, eu não vou lembrar artigo de cor, deveria, né, porque eu sou advogado, mas não vou lembrar. Brasil deve fazer parte de um grupo que vai estabelecer a união dos povos, objetivando ter uma nação só, né? E aí isso é a semente de um troço chamado Foro de São Paulo, cara. Você já parou para pensar? O Foro de São Paulo é constitucional. E aí a gente vai pensar como funciona o Foro de São Paulo, nós vamos chegar à conclusão de que essas pessoas, elas, se tivessem, né, o mínimo de condição de entender que os locais onde houve essa fusão, né, já são coisa de um passado que as pessoas que moram e vivem nesse lugar não querem relembrar. Vou dar o exemplo aqui da União Soviética, né? Não trouxeram absolutamente nenhum elemento para dizer que isso teria condição de dar certo aqui. Ainda mais capitaneado por Cuba, capitaneado por Venezuela e capitaneado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, viramos uma série de tribos, uma série de guetos. E agora nós estamos tendo que reconstruir isso. Então, lamentavelmente, o Brasil hoje, ele vai pertencer de novo, né? Quando eu falo hoje no futuro, ele pode vir a pertencer de novo para os nossos netos, porque vamos perder uma geração para reconstruir a educação. E aí entra o Bolsonaro na história. Um cara polêmico, um cara de um diálogo completamente diferente de tudo que estava acostumado, mas um cara que acabou aparecendo no momento que ou era ele ou a gente acabava de se afundar. E a nossa mídia não quer definitivamente dar nenhuma brecha para o Jair Bolsonaro. Ora, se ele está aí ameaçando, por exemplo, a Rede Globo de televisão de não renovar sua concessão, eu acho que a postura da Rede Globo deveria ser uma postura de buscar conciliação, porque eles não vão conseguir pagar os bilhões que eles devem até 2022. E aí eu te pergunto, é bom para o Brasil que a Globo feche? Eu acho que não. Quantos serão os profissionais que vão ficar sem emprego? Você quer ver? Existem algumas campanhas, vou te passar a palavra agora.
existem algumas campanhas na internet defendendo que sejam feitos boicotes às pessoas, às empresas que anunciam na Globo. Meu Deus, nessas empresas existem trabalhadores, num país que já está cheio de desempregados. Ao invés de fazer esse tipo de boicote, vamos chamar a atenção dessas empresas, pedir a elas que anunciem em outro lugar, para que a Globo possa sentir realmente, né, o que o povo quer, e nós não temos aqui políticos de estimação, isso que fique muito claro. Quando o Bolsonaro dá mancada, eu acho que tem que falar na lata, igual ele fala na lata as coisas dele. Quando a gente fala na lata, a gente tem que escutar na lata também. Mas nós temos que dar o recado de que esse país tem que dar certo. Se ele der errado, ele é grande demais. Ele é continental, né? E nós temos problemas muito graves que o quarto poder poderia estar ajudando a resolver e que está atrapalhando, né? E aí você sabe o que acontece? A maior força que nós temos hoje no Brasil, que é uma força que ainda está acordando, é o quinto poder. O quarto é a imprensa. Mas o quinto poder é o povo propriamente dito. E o povo precisa acordar e se fechar, não em prol de um grande líder, ó senhor, não sei o quê, ave Bolsonaro, não, nada disso, mas em prol de um país. Ou nós fazemos isso e damos apoio realmente para que o governo leve a sua sequência à frente, ou realmente nós estamos diante de uma crise institucional sem precedente no Brasil. Gui. Então, eu vou começar pelo final, então. Eu discordo na parte da questão do líder. E, tipo assim, o Bolsonaro, ele já deu muitas e muitas provas de que ele é uma pessoa que está orientada numa direção e não vai se desviar desse caminho. E é coisa de moleque achar que ele está fazendo coisa errada, ou que ele vai se desviar, ou que ele não é uma boa pessoa, coisa do gênero. O que acontece é que ninguém vira presidente se o grupo maior não deixar. Isso é fato. Então, se ele é presidente, alguma associação forte, algum grupo maior, autorizou que ele deixasse virar presidente. Tanto é que tentaram matar ele, tanto é que fizeram campanhas milionárias e tal, tem toda a imprensa contra e tal, e etc. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, a questão do Bolsonaro, assim, ele está lá, foi eleito, a maioria do povo, e assim, a gente precisa apoiar ele, porque ele é o presidente e ele é a autoridade no país, ele está presidente do país, né? Nós não temos rei, nós não temos imperador, não temos nada disso, mas ele é o presidente, ele está presidente hoje, certo? Então, o que acontece? Se a gente não apoiar ele, eles vão matar o presidente, eles vão empichar o presidente, eles vão tirar o presidente. É simples assim. Muitos poderes já demonstrou de forma escancarada que o objetivo deles é tirar o Bolsonaro. O objetivo deles era não deixar o Bolsonaro entrar e o objetivo agora deles é tirar, certo? Então, assim, o povo de bem, ele precisa, ele tem que apoiar, não tem outra opção, ele tem que apoiar o Bolsonaro. Ele é obrigado, não tem outra saída, entendeu? E assim, a gente não só tem que apoiar o Bolsonaro, como a gente precisa urgentemente montar uma segunda pessoa para se eleger no lugar dele mais para frente, quando ele vira a terminar o segundo mandato, ou o primeiro, caso ele decida sair, o primeiro mandato. Isso serve para os estados também. A gente teve várias revelações de vários governadores que foram chamados de traidores, estão sendo chamados de traidor e tal. Então, a gente vai precisar de uma nova leva de deputados e também a gente vai precisar de muitos prefeitos que estejam alinhados com essa nova direção, com esse novo caminho. Entendeu? Não estou dizendo que vai ter uma renovação 100%, né, em todas as prefeituras, em todas as câmaras de vereadores, mas vai ter muita renovação, né? E assim, eu acredito que vai ter muitos vereadores e prefeitos que já vão estar adotando essa nova agenda bolsonarista, digamos assim, que é o que a gente tem mais próximo de uma ideologia de direita.
entendeu? Se fosse contar com uma ideologia, o mais perto seria o bolsonarismo, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. A questão que você comentou lá atrás sobre a imprensa, que eu vou fazer um link com a questão que eu estava comentando até então, das revoluções e tal. A grande imprensa, como assim muitos especialistas costumam chamar, youtubers e tal, como é que é a ultra empresa, não é ultra imprensa, como é que eles chamam? Extrema imprensa. A extrema imprensa, a grande imprensa, os editoriais, se você tiver contato com as pessoas que são chefe de editorial, essas pessoas são claramente de esquerda, são claramente esquerdistas, comunistas, socialista, progressista, tem de todo sabor, todos eles, sem exceção. Dos grandes editoriais, se não está no cargo de diretor, está no cargo de editor-chefe, em tudo, inclusive na comunicação geral do governo, né? Eu conheço também, não vou citar nome e tal, todo 100% eles têm esse alinhamento mais à esquerda, à popular esquerda. Então, assim, o objetivo deles é continuar a agenda. Não importa qual agenda, porque tem mais de uma agenda rolando no país. Tem a agenda globalista, tem a agenda de Cuba, tem a agenda esquerdista, propriamente dita, tem várias agendas rolando e eles querem tocar essa agenda deles para frente. E um ajuda o outro, conforme eles conseguem, certo? Agora, a questão da Globo. A questão da Globo é uma coisa bem interessante. Se eu te falar que a Globo, eles estão tipo assim, se quebrar, quebrou. Tipo assim, já que vamos quebrar, já que a Globo vai deixar de existir, nós vamos usar a Globo até o final. Sabe aquele pneu que tu tá andando na estrada, aquele pneu que fura, e aí tu olha pro pneu e fala assim, bom, não tem o step, tô sem macaco, tô sem chave de roda, não passa uma viva alma aqui. O que eu faço? Vou ter que tocar com esse pneu até a próxima borracharia. Ah, mas vai estragar o pneu. Vai estourar o pneu, vai descascar, vai quebrar o aro. Eles estão desse tipo. Não dá nada, vamos embora. Eles vão tocar a Globo até o último finalzinho. A hora que não der mais, aí eles entregam. E assim, ó, presta atenção. Eles vão sair, quem é o cabeça vai sair da Globo e vão migrar para outra TV. Ou eles migram inteiro para outra TV, ou eles se espalham, ou eles criam uma nova emissora. Tem isso também, certo? Então, assim, já tem essa visão de estar aproveitando a Globo até o final. Se der certo, se vai dar, se não vai dar, se eles vão conseguir salvar a Globo ou não, para eles já não importa. O objetivo não é o meio, o objetivo é o final. Então, não importa o meio para eles. Eles já estão nessa batida. Outra coisa interessante da Rede Globo é o seguinte, ela é uma concessão. Ou seja, no Brasil você não pode pegar, vamos lá abrir uma rede de televisão e vamos falar na TV. Não pode fazer isso. Com rádio, com jornal, tem todo o critério e tem a questão da concessão. No caso, a Rede Globo é uma concessão. Então, assim, existem poucas concessões que foram abertas no país e é meio que um monopólio. A coisa meio que entre os colegas ali e tal. Ah, mas é a Record, mas é o SBT e tal. Sim, da mesma forma que muitos políticos decidiram adotar a agenda bolsonarista, algumas televisões também, mesmo sendo concessão, vão adotar a agenda bolsonarista também. Certo? O ideal para o nosso país seria abrir a questão da concessão. Abrir, e aí sim, se tivesse aberto, ou se fosse um sistema tipo assim, não, qualquer pessoa, entre aspas, ou se tivesse menos regras, ou se tivesse uma forma de eu conseguir abrir sem concessão, ou qualquer coisa do gênero, daria o mercado mais aberto, e com o mercado mais aberto, tem mais concorrência e tal. É bem interessante que esse modelo aberto, que nos Estados Unidos tem muitas agendas de televisão, tem muitas TVs lá nos Estados Unidos. Tipo assim, tem
Aqui tem, tipo, 5, 6, 10 canais, lá tem 100 canais, entendeu? Tipo, uma coisa assim absurda, tem muito canal, entendeu? Então, assim, essa liberdade poderia dar mais empregos, se fosse a questão do emprego, fosse importante. Hoje, o que a gente tem na Globo é o seguinte, são poucos funcionários de alto escalão que ganham um salário exorbitante, e lá embaixo, no chinelinho da Globo, tem histórias que eu já escutei que tem pessoas que pagam para aparecer na Globo. Tá entendendo? A pessoa, tipo, não recebe nada. Uhum. Tipo, ah, não, eu trabalho de graça, eu te dou Famoso uma jabá. grana e tal, famoso jabá, para poder aparecer na Globo, entende? Então, tem isso também, entende? Essa questão, Uhum. mas, pô, vai faltar emprego, não sei o quê, cara, eu acredito que se sair a Globo, vai abrir espaço pelo menos para mais duas outras grandes TV que pode aparecer no local. Isso vai depender muito de abertura de concessão. A Fox estava querendo entrar já no país, eu não sei se já tem outra rede interessada, mas provável que tenha e eles não vão abrir isso, né? CNN Se está eu tivesse entrando. uma rede... Isso, ó, viu? Duas. Então, tipo assim, pelo menos duas vai entrar no lugar da Globo. Pelo menos, fora o que a gente não sabe, né? E assim, se eu fosse, digamos, se eu tivesse grana para abrir uma rede TV, eu também não ia falar nada. Eu ia ficar na manha, na boa, de boa, e ia esperar a Globo sair fora e pau, e abrir no outro É, dia. Tá entendendo? Agora, a sua tese é bastante polêmica, né? Mas tá tudo em aberto. Agora tem uma coisa existe a aí, o seguinte, que você colocou aí, em todo esse contexto que você colocou, só fazendo um pequeno parâmetro com os Estados Unidos é um país municipalista. Você vê que as coisas lá acontecem no município. A polícia é isso, municipal, a televisão é isso. local. Então, eu tenho sonho de ver o Brasil municipalista. Eu acho que o Brasil devia ser vários países. Eu acho que devia ter uma separação aqui do tempo da capitania hereditária mesmo, entendeu? Já que isso não vai Uhum, acontecer nunca, que os estados uhum, tivessem a autonomia que as constituições americanas têm nos seus estados certo. e a interferência Uhum, federal fosse mínima, uhum, né? Agora, o Brasil está caminhando, né? Por incrível que pareça, e apesar de ser muito difícil, mas ele está caminhando para um rumo interessante nessa luta de se ver independente, né? Porque a questão da, da, da candidatura avulsa se tornou uhum, audiência pública. Eu, inclusive, certo. fiz a minha inscrição para sustentar, Uhum, mas vai ser muito difícil eu ser deferido, né? Porque certamente eles não vão deixar todo mundo que quer participar, e eu não tenho assim nenhuma especialização do ponto de vista que certamente outros advogados têm, mas eu gostaria de ir lá e dizer para eles que a proibição da candidatura avulsa ofende de morte a Constituição, que diz que ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. E aí vem lá nos uhum, direitos políticos e diz que para candidatar tem que estar associado. Então, eu, certo. inclusive, no e-mail que mandei, eu pontuei essas duas situações que seria a teoria que eu gostaria de sustentar, né, da tribuna. Se Uhum, acontecer, né, uma mágica de eu ser deferido, eu vou me preparar uhum, e vou lá, né, fazer uma coisa que eu não gosto, que é me preparar para falar em público. Eu sempre gosto de falar de aham, improviso, né? certo. E eu acho que essa questão da candidatura avulsa, ela é talvez uma porta de entrada para que nós possamos ter um país onde as iniciativas, a verdadeira livre concorrência possa vir a acontecer, né, de maneira realmente livre, não ficar Uhum, debaixo do braço de meia dúzia de compadres, né, que fazem com certo. que fique muito fácil monopolizar, principalmente a informação. Tudo isso tem Uhum, sido vitória do quinto poder, que é o povo, né, na minha concepção. Agora, uhum, ainda está engatinhando demais, né?
nós somos um país que realmente ainda precisa de ter assim, uma evolução muito grande, né? Dizem que o Brasil é um país jovem, eu não concordo muito com isso, só porque a Europa é chamada de velho mundo. O Brasil tem 519 anos, isso é muita coisa, né? Se em 519 anos nós nos desenvolvemos tanto em tantas áreas, né? Nós inventamos tanta coisa e colocamos à disposição do mundo, eu acho que está passando da hora dessa maturidade crescer. 8h39, Gui, está contigo. Show de bola. Então, Fábio, deixa eu te falar. O nosso país, ele só tem esses 500 anos graças ao golpe que foi feito na monarquia. Nosso país é mais antigo que isso. Nosso país é imperial, ele tem muito, muito mais tempo, né? Nosso país surgiu junto, lá próximo do ano 800, né? A minha família também é dessa mesma época, a nossa família é do ano 700 e pouco, um pouco mais antiga que Portugal. Minha família... Mas você está conservado, viu? Você não aparenta toda essa idade, não. Pois é. Então, assim, eu acredito que esse resgate, né, de repente a gente possa, né, trabalhar com o tempo, né, as pessoas aprenderem que existe essa herança histórica e tal. E assim, eu tenho muitas pessoas, muitos prefeitos ainda que estão tentando fazer esse resgate. A questão do pacto federativo e também essa questão do federalismo que acontece hoje no país, que não acontece na prática, mas acontece no papel, né? Porque o nosso país o país, no caso Brasil, é a República Federativa do Brasil. Então, nós somos uma união de várias federações, que acontece só no papel, na prática ela não acontece. Então, assim, para que a gente possa vir a ser uma verdadeira república federativa de verdade, precisa um pouco de esforço da classe política. E aí depende da gente, o povo, que eu acredito que é o poder, né? Eu acho assim, a gente fala de quinto poder e tal, mas eu vou um pouco mais além. Eu gosto assim, o poder emana do povo, certo? E é por isso que existe essa vontade de querer entrar na cabeça do povo e controlar o povo, porque você consegue controlar esse poder todo, certo? Porque a gente que trabalha, a gente que dá dinheiro para os caras, a gente que produz o que eles precisam. Então, o poder sai do povo mesmo, e como a gente não tem imperador para tocar a bagunça toda, a gente tem que se virar, entendeu? A gente tem que botar a cara lá e tipo assim, eu acredito que o melhor caminho é a gente apoiar um líder, né? Eu acredito que esse é o melhor caminho. Pegar, não, tu é o nosso líder, vamos te apoiar e pau na cara. E a gente já prepara um outro líder da mesma forma. O Bolsonaro, para muita gente, ele apareceu do nada. Mas para quem acompanha a política há muito tempo, o Bolsonaro ele foi forjado no fogo. Ele passou por bocas e boas. O pessoal aqui, ó, na internet aqui, detonando o cara. E ele é hoje muito melhor do que ele era há muito tempo atrás. Sabe? Então, eu vejo dessa maneira, né? A questão que você comentou ali, dessa relação com os Estados Unidos, então, tem umas coisas interessantes que estão acontecendo hoje no país, e boa parte do que está acontecendo é graças ao presidente Bolsonaro. Tem muita coisa, como ele mesmo deixou claro em campanha, que o que dependesse dele, da canetada dele, ele faria. Então, tem muitas coisas que ele já fez por medida provisória, e aí ele está esperando o Congresso votar e tal. Então, tipo assim, as medidas provisórias, elas expiram, né? O que acontece? O presidente vai lá, faz um decreto, esse decreto ele tem um tempo para virar lei de verdade. Até chegar esse tempo, se eu não me engano, é de 3 meses, prorrogado para mais 3, era 6 meses, é isso, né, Fábio? Isso. Uhum. Então, o decreto do presidente dura 6 meses. E aí o Congresso tem 6 meses para fazer aquele decreto virar lei. O que vai acontecer no final de 6 meses? Acabou o decreto, volta como estava antes. E daí o que o presidente está fazendo? Ele está botando em prática a questão federalista do país. Ele está literalmente mandando dinheiro para os municípios. Tipo, de cara mesmo. Tipo, seguindo as regras, porque o nosso sistema jurídico ele é muito complexo, ele é cheio de regras,
né? Existe muita burocracia também que amarra o dinheiro tem nome e tal, tem rastro de dinheiro. Então é bem complicado. Mas, assim, tudo que depende dele, ele assina o decreto lá, ou verba lá, ele libera. Ah, não quer nada? Não quero nada, eu vou liberar. Tu tem quanto de direito? Beleza, o dinheiro está aqui. Pô, ele vai liberando. Ele não negocia nada, ele simplesmente libera. Então, os municípios, eles têm muito mais poder. E aí, o engraçado é o seguinte, tem município que está trabalhando, né? Aqui no meu município, aqui de Araquari, não vou puxar saco do prefeito, mas não tem como falar que o prefeito não está fazendo as coisas, porque a gente vê as obras sendo feitas, a gente vê os orçamentos sendo aprovados, as coisas sendo feitas, sendo assinadas e tal. E de onde vem esse dinheiro? Entendeu? Esse dinheiro está vindo, tá entendendo? Só que tem cidades que não está tendo essas obras. O Bolsonaro não está escolhendo cidade, ele está mandando dinheiro. Ou seja, o dinheiro não está mais ficando em Brasília. O dinheiro está vindo para as cidades. Então, essa questão da municipalização do país está acontecendo de forma acelerada. Só que tem muita coisa que vai vencer. Então, tipo assim, precisa ter reforma política, precisa ter reforma administrativa, precisa ter reforma tributária e outras reformas para poder oficializar essas mudanças de paradigmas que precisam ser feitas. Então, assim, o que eu consigo enxergar assim de forma bem nítida é que esse teu sonho utópico aí de ter a autonomia dos estados e das cidades já está acontecendo. Entendeu? Já está acontecendo e tem governador e tem prefeito que está aproveitando. Entendeu? Então, assim, para esse ano, nem tanto, mas para o ano que vem e para o outro, as cidades vão ter muito mais poder. Muito mais poder do que eles tinham. E cidade pequena, entendeu? Eu tô falando, tipo assim, não é só São Paulo. Tipo, eles estão mandando dinheiro para cidade pequena, entendeu? Tipo assim, tem obras que muitas cidades pequenas nem sonhavam em fazer na própria cidade, e eles estão fazendo, entendeu? Uma cidade que nem a minha, que é uma cidade pequena, não tem condição de fazer uma ponte, entendeu? E agora eles estão fazendo ponte, estão fazendo estrada, tá entendendo? Então, esse dinheiro está vindo. E aí, isso aí também é uma coisa interessante, ó. A imprensa, ela não vai divulgar isso. Por que ela não vai divulgar? Entendendo? Por quê? Porque eles querem tirar o Bolsonaro, entendeu? Eles não querem que ele... Porque, qual que é o esquema? A gente é escravo, certo? A gente trabalha para sustentar o sistema. Pô, entendeu? E aí, o que acontece? O Bolsonaro, ele tá liberando a galera, entendeu? Ele está mandando... Uma coisa interessante, sexto, existem essas prerrogativas, o deputado federal, certo? Que é para ele poder falar e tal, tem várias prerrogativas. Sabia que o vereador não tem as mesmas prerrogativas? Sim. Se ele for processado, ele vai para a cadeia, dependendo da situação, e ele perde o mandato, o vereador. Sim. E o deputado não. Então, tipo assim, existe uma clara diferenciação entre o poder entre uma classe e outra, entende? E para uma pessoa virar deputado federal, tipo assim, a pessoa tem que conhecer muita gente. Tipo assim, para cada pessoa, para cada 1.000 pessoas que tu conhece, 1, 2 vão votar em ti, entende? Então, tipo, é muita gente. Não é qualquer um que tem esse patamar. Mas eu esqueci de alguma coisa, Fábio? Estava comentando aí que você fez bastante comentário, eu acho que eu acabei esquecendo. São 8h47, né? A gente já está, inclusive, caminhando para o final, porque live de mais de 50 minutos, o índice de audiência, inclusive, cai. Qual que é o nosso papel, Guilherme? Nosso papel aqui no Café com Queijo é de fazer essas pontuações, é de tecer as críticas quando elas forem necessárias, mas de tentar colocar as coisas que estão acontecendo boas para o Brasil de uma maneira onde as pessoas dentro da rede social possam compartilhar, possam discutir com a gente o assunto, discordar da gente quando for o caso, né? E aí, aqui, olha, nesse sentido, a Ana Carolina Martins, ela mandou aqui um verdadeiro
testamento. Vou tentar, viu, Ana? O nosso federalismo não é de agregação, mas de segregação. Era um todo que foi partilhado e não vários pedaços que se juntaram. Federalismo não é mesmo que federação. O conjunto de federações é uma confederação. A diferença precípua é a de a soberania interna e externa, e não é permitida a secessão. No caso, a confederação é a reunião de mais de um Estado soberano e é permitida a secessão, ou seja, um Estado poderá sair. Para se ter Estado, são necessários 3 elementos: povo, território e soberania. Perfeito. E eu completo a aula de história muito bonita que a Ana Carolina deu aqui para dizer o seguinte: o meu professor de direito, alguma coisa que eu não lembro mais de que ele dava aula, já falecido, o Dr. Gerson Bozon, dizia que povo é um aglomerado de pessoas quaisquer, ou seja, para o Estado bem entendido, né? O Estado constituído, o povo é o que menos importa. E isso é que a gente precisa de reverter. Nós temos hoje o filho do presidente, um cara polêmico, né? Tem hora que eu acho que ele, sabe, tem um cromossomo a mais, né? Tem hora que eu não sei qual é a dele de verdade, né? Qual deles? Mas é o que você Ele falou. tem 4 filhos homens. Principalmente o Eduardo, né? Os outros também não são muito normais, não. Mas o Eduardo, eu acho que ele é meio tantã, né? Porque ao invés de falar em AI-5, se ele falasse, né, da garantia da lei e da ordem, não ia ter problema nenhum. E numa situação que ele estava ventilando, que era a possibilidade de uma radicalização, a Constituição da República permite, né, se invocar a garantia da lei e da ordem, que foi, inclusive, invocada há pouco tempo para combater as queimadas na Amazônia. Então, quer dizer, o cara, ele pode evitar polêmica, né? Para que ele, né? Se ele pode catimbar, é o chacrinha, né? É o chacrinha. Eu vim para complicar e não para explicar, entendeu? Então, eu não são sei. críticas. Não, eu não sei, porque assim, ó, ele deixou, ficou bem claro que ele estava dando um exemplo, né? Então, é mais fácil ele dar um exemplo de algo que já aconteceu, né? Mas olha Mas para é um você exemplo. ver. Mas olha só, quando você vai falar em público, e uma entrevista é falar em público, mesmo que esteja ali só você e o entrevistador, é um público que está te assistindo, né? É preciso tomar um pouco de cuidado com as palavras. É uma coisa assim, aí isso no estado, nas condições normais de temperatura e pressão. Se você vai falar em público, você não pode sair rachando o negócio no meio. Quanto mais, né, pessoas que estão literalmente marcadas, que são perseguidas 24 horas por dia, porque tem gente que monitora esse pessoal o tempo todo, quer dizer, se fizer um xixizinho fora da bacia, me avisa aqui que eu vou cair matando em cima dele. Então, não tem a menor dúvida do que ele quis falar, em que contexto ele falou. Mas se ao invés de usar a expressão AI-5, ele falasse garantia da lei e da ordem, acabou. Não ia ter polêmica, né? Num curso de direito, ele falou do cabo e do soldado, né? Tem algum problema? O professor dentro da sala de aula não falou nada demais. Olha o furdunço que virou. Calado, eles estão errados. Mas aí que tá. É tipo assim, ó. Que nem assim, a imprensa que vai veicular a notícia, ela vai fazer isso. Entendeu? Ela vai procurar alguma forma, alguma frase, alguma coisa. Então, assim, eu sinceramente, eu não sabia o que era esse AI-5, não sei direito ainda, não ouvi falar, não fui pesquisar, na verdade, também não fui pesquisar. O que eu sei é que era uma espécie de grupo de elite e tal. E o que eles faziam também, eu não tenho certeza, não sei o que se trata. O problema é que a imprensa, ela deu um salto lógico, né? Ela pegou uma frase e fez um salto lógico para ditadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem, porque ele não falou em ditadura, não falou em nada, né?
O que ele falou foi em questão de controlar pessoas que estavam quebrando coisas. Imagine, tu tá andando na rua, a pessoa tá quebrando a placa da rua, tá quebrando o banco, tá quebrando a frente da tua casa. Complicado, né? Você vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa quebrar? Ou vai chamar a polícia? Tá entendendo? É mais ou menos por aí. Agora, Uhum. agora assim, ó, eu penso assim, muitas pessoas assistiram a entrevista, certo? Eu fui uma delas que assistiu a entrevista inteira, certo? Aham. Então, assim, eu acho que é uma técnica, uma tática que dá certo. Então, tem muitas pessoas que vão assistir a entrevista inteira de cabo a rabo, vão pegar, vão entender a informação que precisa ser dada, né? E a pessoa que não quer ouvir, a pessoa que é do contra, para ela, ele pode falar da melhor forma possível. Ele pode falar com florzinha, ele pode falar, não, vai ser um grupo bem bonitinho, vai ter um nome fofinho, e esse pessoal, eles vão pegar e vão impedir os baderneiros de quebrarem as coisas, caso eles fiquem muito bravos. Ele pode falar da maneira que ele quiser. Eles vão encontrar alguma maneira de fazer chacota. Teve uma outra questão também, daquele cara lá da Zorro Total, que fez uma charge do Bolsonaro e tal. Eu nem sabia, não tinha visto. Eu vi por pessoas que viram e que viram e tal. Não tinha visto. Aí acabei assistindo o vídeo. E assim, o cara não fala nada com nada. Como é que é o humorista lá? Não fala coisa com coisa. Dá para entender, parece que ele está falando em personagem de novela, entendeu? Tipo assim, ele não conseguiu nem usar o que o Bolsonaro falou. Ele pegou partes, a forma com que o Bolsonaro falou e colocou outras coisas como se o Bolsonaro estivesse se preocupando, o que eu fui, né? Eu não sou artista, né? Eu estou tentando entender a cabeça do artista, né? Uhum. Mais ou menos ele fez uma crítica ali e tal. Eu não entendi muito bem. Então, talvez eu seja muito burro para essa questão de arte aí. Eu não entendo essas coisas. Mas parece que foi alguma coisa assim que ele tentou fazer e eu não entendi muito bem. A questão é que o artista, ele é pago para fazer isso, primeira coisa, né? E ele está aproveitando a onda. Então, tipo assim, ele é o cara que faz charge negativa do Bolsonaro. Então, tem muita gente que vai assistir ele ou porque gosta do artista, ou porque odeia o Bolsonaro e quer se sentir, nossa, ele está falando mal do Bolsonaro, que bom. Aí a pessoa vai lá e assiste. Ou a pessoa não gosta do artista, e ele também assiste porque quer passar raiva assistindo, ou a pessoa gosta do Bolsonaro, né, e quer assistir para poder passar raiva também. Então, tipo assim, tu consegue pegar todo mundo. Tá entendendo? O artista, ele é visto por todo mundo assiste e tal, e o cara tá ganhando para isso, entendeu? É só gente ou que tá passando raiva ou que tá sendo massageado, entendeu? A mesma coisa fez o Bolsonaro. Não é uma técnica, é uma tática, entendeu? Mas eu garanto que muita gente assistiu, muita gente foi massageado e muita gente passou raiva. Tá entendendo? Só que a Enfim, questão é fazer uma análise fria, né, da situação. E aí, assim, pode ter certeza que muita gente fez análise fria. Muita gente foi além, entendeu? Não foi poucas pessoas, não. Muita gente assistiu o é, vídeo, falei, vou ver qual que é esse negócio aí, de aí e tal. E aí a pessoa acabou pegando outras coisas e começou a analisar o todo. é. Porque Olha só, tá são quase na hora já. 8h57, estamos caminhando para o final. Só quero te dizer o seguinte, que o AI-5, né, eu tinha 2 anos de idade quando ele foi assinado pelo presidente da época, se não me engano, Costa e Silva, e ele permitia que o Congresso Nacional fosse fechado pelo presidente, permitia intervenção em município, né, considerando que o Brasil estava numa situação de beligerância muito grande. Houve um discurso na Câmara do Márcio Moreira Alves chamando o povo a não comemorar o Dia da Independência, criticando os militares severamente. Então, o AI-5 veio para
fechar a porta, né? Então, aí a esquerda coloca o AI-5 como uma ferramenta que foi utilizada, inclusive, para tortura e tudo mais. Teve mesmo essas coisas, mas o problema é que teve também do lado de lá, e isso eles não contam. É isso que me chama a atenção. E o nosso papel, o propósito desse programa, né? Se nós fôssemos aqui grande imprensa, eu estaria te dizendo que a linha editorial do Café com Queijo, né, é tentar estabelecer um debate livre, totalmente livre, mas que busque, né, fazer com que as pessoas tenham uma visão de um ponto de vista diferente daquele que está sendo visto na grande mídia. É isso que a gente sempre quer. Então, eu continuo com a minha posição severa de crítica à língua grande desse pessoal. Eu acho que o Bolsonaro vai ser difícil para um militar separar os filhos do presidente. Vai ser muito difícil. Acho pouco provável que isso aconteça, mas ele precisava de fazer isso. Todos eles têm os seus mandatos, todos eles têm os seus afazeres, eu acho que eles interferem muito. É a minha opinião. O Bolsonaro é um estrategista fortíssimo. Existem vídeos do Bolsonaro. Outro dia eu mandei um Poari, do tempo que ele era, acho que ele já era candidato a presidente, e ele estava numa reunião, não sei se da aeronáutica e tudo mais, e de maneira pausada, concentrada, articulada, ele falou durante uns 15 ou 20 minutos. Certamente o Ari Neto está nos ouvindo aí. Se ele tiver esse link lá, depois ele manda para você. Porque para eu achar isso aqui não vai ser fácil. Fiquei impressionado como ele é articulado. Na presidência, acho que você falou bem aí sobre essa questão do artista e tudo mais, que na presidência ele tem sido um personagem em vários momentos, né? E ele tem que ser assim, só que, lamentavelmente, ele está tendo que usar parte do tempo dele para desfazer de traidor, né? Para desdizer o que os filhos disseram, entendeu? Ainda bem, só que, sabe, nós precisamos de ter, o Brasil, ele urge, né, por desenvolvimento, ele urge por obras, principalmente agora, essa situação aí da Arábia Saudita. Isso vai ser sensacional, porque ele já falou que vai canalizar 90% daqueles recursos para obras de infraestrutura. Isso vai gerar emprego no Brasil. Se você quer gerar emprego num país, fomente a construção civil, né? Se vai fazer obra de infraestrutura... Então, só para eu concluir aqui, vou te dar a palavra já para a gente partir para o encerramento. Então, eu penso assim, que são coisas que ele está se vendo obrigado a fazer, porque tem a imprensa contra, porque tem a esquerda contra, porque tem os traidores que ele está tirando um por um, né? Mas também está tendo aí bocas abertas de pessoas, né? Fogos amigos, que poderiam ser evitados, na minha opinião, porque o Brasil precisa do seu presidente e, né, dos seus governantes administrando de forma a desenvolver economicamente esse país. Nós estamos escancarados para o mundo, né? E eu acho que perder tempo com esse tipo de coisa é prejudicial para mim, para você, para os nossos filhos, né? Que precisam de ver o país desenvolvendo para que eles tenham condições, né, realmente de ser, exatamente, deles terem a condição de serem absorvidos pelo mercado de trabalho. 9:02, meu amigo, para a sua última intervenção, já com considerações finais do Café com Queijo de hoje. Ok. Bom, vamos fazer as últimas considerações. Só vou fazer um adendo rapidinho. Eu ouvi um vídeo agora há pouco do Neumann Pinto, e ele estava comentando que tinha manchetes nos jornais, não manchete, mas naquela parte de empregos, fica mais escondido no jornal, de milhares de empregos na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, para a construção civil. Então, assim, já tem emprego lá, já tá tendo em São Paulo. E São Paulo, como todo mundo sabe, ou para quem não sabe, vou falar agora, São Paulo é o modelinho do Brasil. Tudo o que acontece no país, primeiro acontece em São Paulo, é o teste. Eu vou abrir uma startup, eu vou abrir uma marca, alguma coisa. Primeira coisa que você faz em São Paulo, faz o teste em São Paulo. Se não vendeu em São Paulo, meu amigo, esquece, seu produto é uma porcaria.
Então, São Paulo é para tudo. Quem quer fazer teste de qualquer coisa, faz São Paulo primeiro. Então, assim, São Paulo começa a puxar, é o trem, a locomotiva. O que acontece em São Paulo vai acontecer no resto do país. Outro detalhe, o PIB de São Paulo influencia no PIB do país. Isso é uma coisa muito interessante também. Aí agora eu vou entrar nos detalhes mais técnicos da coisa. O que a gente vê? A gente vê notícias boas do governo, a gente vê obras, a gente vê essa parte de investimento indo para os municípios, e a gente vê a questão de número, a questão da Bolsa de Valores batendo 400 pontos, tipo, muito a mais do que costumava bater, a gente vê dólar baixo, e a gente vê a questão dos juros baixando e tal. Só que tem uns detalhes assim, ó. O nosso país, ele está crescendo 0,8, se não me engano, por cento. Ao ano, certo? Acho que é isso, né? 0,8. Sim. Aí o que acontece? O 0,8 não é 1%. Ou seja, de tudo que é produzido no país, 80% foi produzido, tipo, deu lucro no caso. Então, tipo assim, é quase que negativo 0,8, certo? Só que o que acontecia é o seguinte, no governo da Dilma, quando ela foi pichada, era menos 3. Então, o que aconteceu no país, nesses últimos meses, e é isso que muitas pessoas têm dificuldade, e realmente é difícil de enxergar, e é aquela coisa assim, como o poder emana do povo, certo? As coisas têm que ser simples, de fácil entendimento, certo? Para qualquer pessoa entender, certo? Só que hoje o Brasil é complexo. Então, tem uma diferença entre o conhecimento do povo e o entendimento do país. Então, a gente precisa se aproximar, certo? E aí, o que acontece é o seguinte, para simplificar. O nosso país, com menos 3% de PIB, estava muito ruim. Então, o que o país está acontecendo agora nos últimos meses? Ele está deixando de piorar. Entendeu? Ele deixou de piorar no governo Temer e ele está deixando de piorar cada vez mais. Entendeu? Ele ainda não melhorou, ainda não virou, foi virado as muitas chaves, mas o Brasil ainda não pegou no tranco, entende? Ele está empurrando e ele ainda não pegou. Vai pegar no tranco depois que passar desse 1% do PIB. E esse dólar baixar também, de 4%. O bom do dólar alto é a questão que a gente pode vender para fora. Mas Sim. Quem que vende para fora hoje? Não é verdade? Pois é. Até porque o nosso mercado está sendo aberto agora. O mercado que existia outro dia era da Uganda, né? Venezuela, né? Quem mais lá? Sudão, né? Esse era o mercado, né? Então tinha negócio com a China, com os Estados Unidos e com as lideranças que satisfaziam aos líderes da esquerda. O Brasil está sendo aberto agora, na verdade. Né? Essa viagem, por exemplo, que foi feita, ela foi feita justamente para onde está o dinheiro. Meu caro, 21 horas e 7 minutos, a gente está encerrando. Vamos lá, vamos fechar. Ô, Fábio, eu quero botar um detalhezinho aqui, para o pessoal aqui da Terra, repito, tudo arrepiado. O nosso país, ele está quase chegando num fenômeno que não acontecia há muitos anos e aconteceu até hoje em pouquíssimos países, que é o fenômeno da deflação, que é a inflação negativa. Teve uns meses aí que chegou, teve uma semana ou outra que chegou perto, mas o Banco Central foi lá, deu uma estabilizada e pau. Deflação, colegada, pessoal que está assistindo aí, é o preço abaixando. Isso nunca aconteceu no país. O preço está tanto essa semana, chega na outra semana, pô. Entendeu? Então, assim, o país ele pode experimentar um sistema de deflação para os próximos meses ou para o próximo ano. Entendeu? Isso vai depender muito de como vai se organizar o Banco Central e tal, mas isso pode acontecer. Isso vai ser muito bom. Já pensou as coisas baixando o preço? Eu acho excelente, né? E com um detalhe, né? O Brasil já teve alguns pequenos episódios de deflação em momentos de depressão, né? Onde o preço caía
porque não se conseguia vender. Hoje, a deflação que está acontecendo é uma deflação motivada pelo mercado. Então, isso é outro sinal positivo, não tem a menor dúvida, né? Meu caro, foi um prazer muito grande fazer esse café com queijo com você. Conversamos aqui desde, né, o tempo que você nasceu, lá nos anos 800, até as, né, falas soltas dos filhos do presidente, né, cada um com o seu entendimento. Falamos muita coisa, ficamos no ar por mais ou menos 1 hora. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco por 1 minuto, 2 minutos, o tempo todo. Muitíssimo obrigado. E na próxima semana, né, quem sabe com a Cristiane Couto participando também, nós podemos ter aí outro café com queijo. Eu, por enquanto, não estou prometendo nada em relação a mim, mas tenho acompanhado aí o desenrolar e acho que esse projeto não pode parar. A nossa função aqui é dar opinião, não é ser dono da verdade, nem dizer que o que nós achamos é o que o Brasil precisa. Não, a gente quer as pessoas discordando da gente, sempre com respeito, com carinho e principalmente mostrando, chamando a atenção para a necessidade que nós temos, né, de ter realmente um governo apoiado pelo povo, porque esse governo já luta contra muita coisa, contra o povo não dá para ele lutar. Muitíssimo obrigado, então, Guilherme, a todos que estiveram conosco, para a sua despedida e a musiquinha hoje. Já vou até falar de uma vez aqui, porque depois eu não vou falar mais nada, não. Eu sou cruzeirense, o Cruzeiro está lá correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo está arrebentando a boca do balão. Então eu vou colocar uma música aqui de 1972, cantada pela Maurinha Alcina, né? Que chama Fio Maravilha. Vai ser a música que vai encerrar o programa. Boa noite para você, Guilherme. Um abraço para suas despedidas. Valeu, um abraço aí, Fábio. Foi um prazer fazer a live contigo aí. De repente, semana que vem a gente faz mais uma, né? Vai depender muito da logística da coisa aí. E para o pessoal que está assistindo aí, pessoal, curte aí a nossa live, comenta, fala aí, reclama, fica à vontade aí. A gente tenta trazer as informações reais do que acontece, muita coisa de bastidor, a gente tem acesso, a gente conversa com as pessoas, né? Até interessante, hoje um colega meu me trouxe, botou o áudio no celular e me botou para escutar, e eu fiquei de cara, né? Mas, enfim, fica para a próxima live. Então, assim, a gente tem informação privilegiada, a gente vai estar trazendo aqui para vocês, já que a TV não quer mostrar. E, assim, curte aí, compartilha, né? Ali a live vai ficar disponível aí para você mandar para a galera aí. E se tiver alguma sugestão de tema para a próxima live, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai ler e vai fazer uma pesquisa bem bacana. É isso aí, Fábio. Tamo junto. Beleza. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Ouçam a musiquinha e quando ela acabar, o programa também acaba. Tchau. Valeu. Como é que faz isso? Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol. Zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro